Olá, sejam bem-vindos ao segundo TDCast. Eu estou aqui com o Pipo, Bruna Mãe e Rafael Bambian. A gente vai falar um pouquinho sobre o Endurance, empreendedorismo e a experiência de cada um no triatlo, no mundo dos negócios. Rafa, é isso aí. Isso aí. Bom, queria primeiramente agradecer a presença de vocês, a Bruna, que é triatleta profissional e simplesmente já participou do Ironman 14 vezes. Só isso, viu, primo? 14 vezes do Ironman. Eu tô com medo aqui. O time é pesado, não. Bom demais. E o Pipo, cara, que é uma referência, pelo menos para mim e para muita gente, eu sei disso, é um cara conhecido nacionalmente. O Pipo, ele é treinador, ciclista, né, e inclusive é o cara que vai me preparar pro meu Ironman 70.3 no final do ano. Eu vou fazer na Flórida em dezembro. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou bem enjoado nas escolhas de treinador. Então, vocês vão entender daqui a pouquinho, a hora que ele falar o porquê que eu escolhi ele, né? E o Primo Júnior. Primo Júnior, conheço ele de longa data, e o Primo Júnior é empresário, ele é triatleta amador, ele iniciou há pouco tempo no esporte. E é legal a história do Primo, vocês não sabem disso, mas eu sei que ele é próximo, né? O Primo, ele não sabia nem nadar, e quando eu digo não sabia nadar, não é técnica, ele não sabia sobreviver na água, né? E o Primo hoje está na sua segunda prova do triatlon e vai fazer o 70.3 também em novembro na Argentina. Então, queria passar a bola agora primeiro para o Pipo se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele. Bom, vamos lá. Sou Pipo Campagnola, ciclista, estou no meu 26º ano já na bike. O esporte sempre fez parte da minha vida. Joguei tênis de 1989 a 2015, então para mim sempre foi muito natural estar nesse ambiente. Eu sempre gostei da competição e tive o prazer de poder conviver com muitos atletas profissionais que a gente vê aí na TV. Fui criando amizade ao longo do tempo e acho que esse é um dos benefícios também que o esporte pode trazer na questão social. Estou indo para o meu 18º Letap Brasil, que é a prova de ciclismo amador mais conceituada, onde os profissionais também participam pela excelência da prova. Inclusive viajo na sexta-feira para fazer o Letap Rio. E vou encarar esses desafios. O treinador, estou encarando o desafio de preparar o Rafa para o 70.3, primeiro dele. Lembrando que eu vou cuidar do ciclismo e corrida. E um parceiro que não pôde estar aqui hoje, né? O Samir vai cuidar, vai abraçar a missão natação, que é a mais delicada. Que o Samir também é uma referência nacional, né? Todo mundo conhece o Samir. Na travessia, natação de águas abertas. Exato. Ele não pôde estar aqui, ele viria, mas ele foi um atleta numa prova, não sei em que país aí, ele está lá hoje, então não pôde estar presente. Mas obrigado, Samir, e numa próxima eu trago ele. Sua vez, Bruno. Vamos lá. Bom, eu sou a Bruna Mãe, fui triatleta profissional até o ano 2023, fiz minha última prova como profissional, mas tenho aí uma carreira extensa. Comecei no triatlo em 2005, fiz minha primeira prova, fui aos poucos evoluindo as distâncias. Em 2016 fiz meu primeiro Ironman, e de 2016 até 2023 foram 14 Ironman competindo, né? E aí a gente fala assim, sempre é um desafio fazer uma prova desse tamanho. Competir essa prova é mais desafiador ainda, porque o profissional larga lá para competir, né? Para brigar por resultado. Então é uma performance mais elevada e a gente sempre vai para tudo ou nada. Então a prova já é desgastante por si só, dá ali o máximo na prova, mais ainda. Então foi uma carreira, assim, eu falo que eu vivi o sonho de ser atleta profissional, que a gente sabe que é muito desafiador, né, no nosso país, ser atleta profissional. Eu consegui viver esse sonho por bastante tempo, então sou super realizada. Tem gente que me pergunta hoje, e agora você não tem saudades? Eu tenho saudades, lógico, que é uma coisa que eu amo, nunca vou deixar de fazer, mas a rotina do atleta profissional é algo também muito desafiadora, né? Ser atleta 24 horas por dia é bem parecida com um empresário que não desliga nunca. Então, a diferença é que o nosso negócio depende do nosso corpo, então a gente também precisa pensar. E hoje, não sendo mais atleta, o que eu falo é isso, assim, a diferença é que agora eu não preciso mais dormir, não preciso mais comer bem, eu só tenho que trabalhar e treinar. Então... E foram 14 anos seguidos? Foram 14 Ironman, teve ano que eu fiz 3, no mesmo ano. Foi na mudança de regra, não foi? Tinha que pontuar? Eu comecei fazendo meu primeiro em 2016, já tinha feito mais de 30 70.3. Sim.
E aí eu falei, vou encarar, tá na hora, gosto da distância. Acho que vai dar pra gente aprender um pouquinho aqui hoje, né, Rafa? Né? Sem dúvida. Deixa eu me apresentar também rapidinho. Meu nome é Primo Júnior, eu sou empresário do mercado de comunicação. Conheço o Rafael, somos amigos aí de longa data. E eu estou muito empolgado aqui para poder aprender com você, porque como o Rafa falou, a gente tem o nosso primeiro 73 esse ano. A gente está subindo uma escadinha do sprint, do Olímpico e depois do 73, né? Então vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês e sugar o máximo que a gente conseguir aí. Você disse que começou em 2005 e competiu a sua prova quando? Sua primeira prova de Ironman. Comecei em 2005, meu primeiro Ironman em 2016. Caramba, acho que a gente está um pouco rápido demais, né? Sim. A Bruna pegou uma fase um pouco diferente, tá? Acho que o mundo não era tão imediatista como é hoje. Tava conversando com você antes da gente entrar, que parece que hoje a coisa tá muito rápida. Só que o esporte, ele ensina exatamente porque ele cobra a preparação. Eu lembro da Bruna, 2010, Long Distance Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu lembro. O legal de estar muito tempo na modalidade é isso, é que às vezes eu vou conversar com alguém e alguns do ciclismo de mountain bike eu competi junto e outros eu lembro às vezes antes de ter o sucesso. Então, eu conheço a Bruna muito antes do primeiro Ironman dela. Muito antes. E tava ali no 70.3, uma mudança física, lembra? Dedicação, sofrendo. E sempre teve um pedal bom, mas o resto não encaixava. Então você vai vendo aquela batalha diária e ela é, às vezes, mais interna. Você vai até falar um pouco disso. Muito mais interna do que o treinador, o outro lado. Então, o que é importante hoje? A questão do treinamento, você me corrija se eu estiver errado. O acesso ao treinamento está na mão de todo mundo. Todo treinador tem as melhores ferramentas para treinar. Isso não é mais o diferencial. O diferencial é, eu vou ensinar o Rafa, vou ensinar o Primo, vou ensinar a Bruna na questão mental. Como tomar decisões no treino e na prova para poder extrair o melhor. Legal. E entender que atleta amador não toma decisões de profissionais. Sim. Exato. Eu acho que É outra prova. É isso que é uma coisa assim, muito importante a gente falar, né? Então, o amador vai fazer a prova dele. Você planejou, que vai falar, você vai nadar mais ou menos para tanto, vai pedalar em tanto tempo, vai correr em tanto tempo. Você vai fazer a sua prova. Por que eu comecei falando que eu competi no Ironman? Porque eu nunca fazia a minha prova, eu queria ganhar. Então, se eu tô lá na minha estratégia e alguém me passa, eu falo, ixi, e agora? Vou ou não vou? Nesse vou ou não vou, eu posso ganhar ou perder a prova. é a tomada de decisão, né? E a gente brinca, eu falo que profissional, quando passa alguém, estão passando alguns $1.000 também na colocação. Porque tem premiação, a gente sabe que a vida do atleta profissional ela é muito difícil na questão financeira, e por mais que a premiação ainda não seja absurda, mas faz diferença. Então vamos dizer assim, a Bruna era ultrapassada, era uma posição que perdia e $2, $3, $5.000 passando. E aí a decisão é olhar para os meus parâmetros, acelero ou não? Até quanto eu posso ir? Legal. Será que eu estou no meu dia e posso passar disso e vai dar certo? Às vezes dá, às vezes não. 70.3 foi um challenge, 70.3. Você ganhou de gente importante aí. Não foi? Encaixou a prova da vida, não foi? Ela ganhou de uma certa referência que é a Bia Neres, que sempre foi assim, tá, qualquer prova que essa menina entrava, ela entrava pra moer e ela era muito rápida. E eu falei, aquele dia a Bruna tomou decisões no dia certo, ou seja, o que pode ser melhor que isso? Eu acho que isso conecta também com o que a gente está falando um pouco sobre empreendedorismo aqui, né? Porque assim, o fato do mundo o mundo tá muito imediatista, no empreendedorismo também é a mesma coisa. Então as decisões que a gente precisa tomar hoje nos negócios são muito rápidas, né? E o fato da gente ter essa vontade de querer fazer um categoria 3, de querer evoluir no triatlo, está muito ligado ao que a gente faz no mundo dos negócios, né, Rafa? Exato. Queria que você falasse um pouco também, assim, por que você decidiu o triatlo, assim, como que isso partiu da sua cabeça, da onde que veio, veio uma referência, explica pra gente. Cara, eu sempre gostei do triatlo, Primo. Eu demorei um pouco porque eu sempre pratiquei musculação, então meu objetivo sempre foi ganhar peso, que agora eu tô sofrendo com o pico, que eu preciso eliminar peso, cara, e aí eu preciso perder massa magra. Então tá sendo um sofrimento desgastante pra caramba, porque eu já eliminei 12 quilos em 3 meses, e eu preciso eliminar mais, né? Então assim, eu sempre demorei para entrar nesse esporte, mas eu sempre adorei esse esporte. Então assim, era um pouco de meta de vida, eu falava assim, uma hora eu vou parar e eu vou focar nesse esporte, né? Não era o momento, né? Não era o momento. Tem um momento da vida. Exato. E, cara, eu sou muito determinado, eu não faço nada para fazer um pouquinho e parar, sabe? Então, assim, eu falei, não há momento ainda por causa disso. Eu sabia que eu ia parar porque eu estava focado em outra coisa. Eu já tinha tido uma conversa, você lembra? Lá atrás você veio com a ideia de cara,
Eu falei, ó, é um As plano primeiras legal, mas conversas com calma. o Pipo, isso não tem um ano, tá? Eu falei, Pipo, eu não corro nem 3 quilômetros. Eu não é, Pipo. É. Eu não corria, eu não pedalava, eu não nadava. E, cara, tem 3 meses que eu tô praticando agora e que vou fazer a primeira prova na semana que vem, né? Que é um sprint. Então, assim, eu entro realmente de cabeça. Então, assim, trazendo isso para o mundo dos negócios, cara, é a disciplina, na minha opinião, tá? Porque o triatlo exige muita disciplina. Se você não tiver, hoje, nós estamos aqui na Feira da BF, em São Paulo, eu moro em Campinas. Para eu estar aqui e treinar, eu acordei às 4 da manhã e fui treinar. Eu tô lá no meu Instagram, eu postei, eu estava frio, eu fui pedalar na academia, mas eu pedalei, né? Então, isso é disciplina. E no mundo dos negócios, isso não é diferente. Se você não tiver disciplina, você não chega onde você quer, né? E meta, né? Para tudo você tem meta. Então, nos negócios, eu preciso ter meta. Então, no triatlon agora, eu estipulei metas. Então, dezembro é o 70.3. Mas antes eu coloquei micrometas, que é o sprint, o olímpico, agora, depois em outubro. Por quê? Porque se eu parar para pensar assim, pô, só em dezembro eu faço 70.3, talvez eu relaxe um pouquinho agora e eu não dê toda a dedicação que eu preciso dar. Então eu coloco micrometas. Isso. Então eu preciso me dedicar para essa prova. Depois eu tenho outra, eu tenho que me dedicar novamente para a próxima. Na hora que eu vejo, tem 3 meses pro 70.3, eu vou ter que me dedicar para ele, né? E eu faço isso também na minha vida nos negócios. Eu coloco a meta lá em cima, mas eu coloco metas menores que eu alcanço mais rápido, que me leva para lá, né? Então, assim, eu acho que isso tem tudo a ver entre triatlon e entre negócios. É o que você faz. Você tem as reuniões que vocês fazem com seus sócios, vocês fazem de tempo em tempo para ajustar as metas intermediárias para chegar na meta final. Essas provas a gente chama de prova controle, que é a prova que não importa o resultado, importa você fazer, ganhar experiência e errar. Porque na prova, foco, você não pode errar. Então, assim, até na vida empresarial, você pode errar alguns passos para chegar na sua meta. Você erra, toma decisões, às vezes fala, putz, isso não foi bom, dá tempo de mudar. Nós vamos ajustar para chegar no momento certo. Eu acho, né? que o que é legal também, Pipo, é que a gente enxerga a evolução quando a gente fraciona essas metas, né? No meu caso, eu comecei, como o Rafa falou, eu tinha medo de água. Eu pulava na água e falava, meu Deus, eu vou morrer aqui, né? Então eu tomei uma decisão e falei assim, não, eu vou aprender a nadar, que foi através da natação que eu enxerguei ali, pô, acho que eu consigo fazer um triatlo. Olhei aquela primeira prova de 800 metros, falei, meu Deus, será que eu chego vivo até lá? É muito longo, né? Hoje é legal que você olha o standard agora e fala assim, poxa, mas 1.500 eu tô nadando tranquilo, né? Mas você vai enxergando, e o triatlon é legal, e o que é apaixonante dele é isso, é você conseguir se desafiar e conseguir enxergar essas evoluções diárias, né? Todo dia é uma evolução diferente, correr um pouquinho mais rápido, pedalar um pouquinho mais rápido, né? E só depende de você. Exatamente. Então, acho que isso também é um ponto importante. Só depende de você e também você nunca faz a prova sozinho. Então, ter uma rede de apoio, tanto a família quanto o treinador, fisioterapeuta, a gente discute muito quando esses profissionais vão trabalhar juntos em prol da performance de um atleta, que naquele dia vai depender só dele. Então, lógico, a rotina do treino, tudo depende do atleta, mas tudo tem que estar sem o momento, que a gente conversou. Então, às vezes, o pessoal está ouvindo a gente aqui e fala, não, vou começar amanhã, calma. Arruma a sua vida, conversa, todo mundo tem que estar ligado, porque você acordou às 4h30 da manhã, com certeza você perdeu um tempo de outra coisa. Você vai chegar mais cansado e talvez você abra mão de outras coisas também. Então, isso é muito importante, sabe? Conciliar tudo de uma forma que seja saudável para todo mundo e que dure a vida toda. Porque o esporte é tão bom, o triatlo, né? A gente fala das modalidades da corrida, tudo. A gente tem que pensar nisso pro resto da vida. A gente não pode fazer uma coisa e falar, só vou fazer isso, pronto, agora zerei a vida. Não consegue, não adianta. O bichinho vai picar. E aí uma outra coisa que eu falo, vai fazer a primeira prova. Primeira vez que vai fazer a primeira, você vai falar, nossa, preciso melhorar isso. Com certeza. Isso aqui foi legal, isso não foi. E aí cada prova é um aprendizado. Legal. Só fazer com calma que faz pra sempre. Falei antes, né? Foi, a gente estava falando A sobre gente está vivendo um pouco uma geração, Rafa. Esse é um pouco dos problemas que às vezes eu não entendo, que ela falou, tocou no ponto. Tá tudo muito alinhado. Então, com quem você trabalha? Em alguns momentos vai ter que abrir um pouco do tempo para se dedicar a outra coisa que você tem. E família, e filho. Todo mundo tem que estar comprando a sua ideia. Isso é muito importante. Senão, daqui a pouco vira um problema.
E algumas pessoas que entram muito, com muita vontade, sem deixar isso muito claro, elas encontram uma barreira que às vezes acaba limitando. Ou então quem vive aquilo e começa a perder a mão do que é ser um amador e um profissional, se frustra e para. Sim. Aí eu brinco, eu falo, cara, esse cara aqui dá 3 anos, daqui 3 anos vai jogar golfe. Por quê? Ele não é profissional, ele tem que entender isso. E aí, às vezes, gera uma frustração tão grande que fala, não quero mais fazer. Então, se fizer com calma... Fazendo um adendo, ele tem que conciliar trabalho, treino e família. Aí fica tudo. Então, assim, é um grande desafio. Eu queria fazer uma pergunta aqui, principalmente para você, Rafa. Assim, como que é a sua agenda hoje? Porque acho que quem está assistindo aqui tenta entender o seguinte: a gente como empreendedor, empresário, né? A gente tem uma agenda maluca. Mas acho que tudo é possível, né? Quando você organiza a sua agenda e coloca ali um esporte dentro dela, você consegue. Mas fala, como é que é a sua agenda? Como é que você se organiza mais ou menos e faz tudo, equilibra tudo nos pratinhos aí? Cara, eu sou dono de academia há muitos anos. E o que eu sempre escuto, porque eu pergunto para todo mundo, por que você não está treinando? É porque eu não tenho tempo, né? Essa é a desculpa de todo mundo. Agora eu estou na faculdade, agora eu entrei num novo trabalho, estou tomando muito meu tempo, eu não tenho tempo. Cara, é disciplina, primo, porque eu tenho que dar atenção para a família, eu tenho 2 filhos, tenho minha esposa, eu tenho que cuidar da minha empresa e eu tenho que treinar. Então, assim, eu tenho que acordar cedo, antes do que a minha família, para que eu volte na hora que eles estão acordando para tomar café da manhã com eles e fazer o meu papel de pai, de esposo, né? Para depois eu ir trabalhar. Então, assim, tem que arrumar tempo. É claro, eu durmo cedo. Atualmente, é prioridade. Exato. Quando eu perguntei pra você, o que você falou? Eu falei, que dia que você for treinar? Você falou, cara, você me fala que eu vou dar um jeito, me dá preferência para amanhã. É isso. Então, cara, se a condição de trabalho dele fosse ao contrário, ele fala, ó, eu não consigo treinar antes de... Tipo, eu só posso treinar depois de 4 da tarde. Cada trabalho tem uma exigência. Então, tudo que é conversado, então, o Rafa conseguiu ajustar para que ele tenha as manhãs para treinar. Perfeito. É o comprometimento que ele conseguiu e conciliar com família, tal, negocia, esposa, essa manhã eu vou chegar um pouco mais tarde, essa reunião não posso mais, reunião 8 da manhã, só posso às 9, porém eu posso alongar 1 hora mais tarde. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante, que você deve perceber por trabalhar na área, o quão bem faz pro seu dia o treino pela manhã. Sem dúvida. Eu acho que isso ajuda nas decisões que a gente toma no negócio. Você vem com a cabeça mais tranquila, sem dúvida nenhuma. Você vem mais oxigenado, né? Mas às vezes dá sono, né, Bruno? Pegar um treininho de VO2 dá sono, não dá? Não, o sono vem depois do almoço. Mas de manhã você tá bem, fala, não é? Pega depois do almoço ou não pega? Pega, né? Eu queria fazer eu quero levar essa sua pergunta para alta performance. É isso aí. Então, como era na época que você estava na ativa, você estava em preparação, então conciliar família, trabalho e o treino, o esporte. É o trabalho, né? Então, É o trabalho. Essa é a principal diferença, porque o atleta de alta performance, ele vai treinar, o trabalho dele é treinar, comer e dormir. Eu sempre falei, seu trabalho é treinar, comer e dormir. E assim, sempre minha família esteve junto, apoiou, então não tinha problema. Até nas ausências, é importante falar isso, né? A prioridade é o treino, então muitas vezes eu ia e ficava 40 dias nos Estados Unidos treinando. E aí não tô em casa, tenho que viajar, faz parte. Não tem aniversário, não tem festa, não tem feriado, não existe. Tipo. Então, a prioridade 100% é o treino e o descanso é tão importante quanto. Então, por isso que eu falei assim, hoje a principal diferença é que eu não tenho mais que descansar, porque é normal na rotina de um atleta, ele treina de manhã, um triatleta, né, profissional, como que é a rotina? Sempre tem um treino de manhã, tem um descanso ali, um treino no meio, outro descanso e outro treino. Então, no mínimo, 3 treinos por dia. Isso é a rotina. E aí, esses horários de descanso são tão sagrados quanto o treino. E aí, dorme cedo, come certinho. Então, é o combo ali por muito tempo, para você conseguir ter resultados expressivos. Maravilha. De recuperação, Rafa. Fala assim, pô, não consigo, se tiver 3 treinos no dia, 3 treinos no dia eu morro. Como é o trabalho, ela faz um treino, esse descanso e a recuperação é importante, até o sono. Em 2012, eu acho, eu participei de um evento junto, na época o Craig Alexander, que era bicampeão mundial. Então, a única exigência que ele fez dentro do cronograma era, depois do almoço eu preciso de 1h30. Ele dormia 1 hora. Então, a Bruna vivia isso. Então, assim, você vê, pô, onde tá? Vai pro Ironman, cadê a Bruna? Agora tá dormindo. Mas 2 da tarde? Sim, 2 da tarde tá dormindo. É muito louco porque a gente confunde. Como é que concilia o esporte e trabalho? É o trabalho. Se eu sou profissional, é meu trabalho. Né?
Então isso é muito importante. Maravilha. Quantos meio Iron antes de fazer Iron? Você falou? Mais de 30. Mais de 30. E aí fez um monte de Iron e a prova da vida saiu no meio. Então olha como as coisas são engraçadas, né? E foi a... O que você fez de tempo lá, você lembra? Eu sou No Floripa? Não, eu lembro sempre de Iron. E você lembra as pessoas que estavam juntas nesse start list? Do meio? Tinha uma americana. Foi a melhor prova, né? Foi o segundo, mas eu tive 3 Ironmans também, 3 pódios de Ironman. Então... mas acho que esse, pelo start list, acho que esse foi mais pesado, você acha? Acho que ali a Pamela foi quarta no Mundial. Né? A Pamela chegou a ser quarta no Mundial, ainda com os 3. A Bia Neres vinha de um ciclo olímpico, de triatlon olímpico com seleção brasileira, então tava voando. E chegou nessa prova, a Bruna encaixou. Dei 4 segundos da primeira. Assim. Foi tipo, ela chegou, eu cheguei. Cheguei assim, é a foto que tá. Né? E aproveitando, qual que é a dica de ouro? Né? Pra gente, pra quem vai fazer o primeiro triatlon, pra quem vai fazer uma prova de sprint, meio Iron, assim, o que você acha que é mais relevante pra quem vai começar? Pra quem já vai fazer a primeira prova, a segunda, a terceira? Pra mim, o mais importante é curtir o momento. Tem muita gente que fica muito ansioso e acaba, assim, muito na hora ali, preso no relógio. Não, eu preciso fazer isso, não, esse é meu tempo. Aproveita, porque o mais difícil é a disciplina, o mais difícil é acordar, o mais difícil é conciliar tudo. No dia da prova é o seu momento, é o momento de curtir, é o momento de curtir mesmo, de agradecer por estar ali, porque são pouquíssimas pessoas que conseguem chegar, são pouquíssimas pessoas que completam aquela prova. Então curtir o momento é muito importante, assim, levou a família, curta, sabe, visual, tudo. Desde chegou na prova, a gente sabe que tem que descansar antes, fazer tudo certo, mas ali é o seu momento. Então, aproveitar e terminar feliz. Terminar assim, não se importando com o tempo que fez. Eu já vi muito assim, às vezes a pessoa, não, eu quero fazer tanto tempo. Aí, cruza, a gente chega e faz uma super prova, e aí, não fiz o tempo que eu queria, acaba ficando um pouco chateado. A gente tem que lembrar que o Ironman é um ambiente externo, a gente não controla nada. Então, o que influencia no tempo? A correnteza, o vento da bike, na corrida, a temperatura. Então, tem muito. Né? Eu acho isso muito legal, que se conecta também com o empreendedorismo, porque assim, muita das coisas que acontecem no dia a dia do empreendedor, você não tem controle, né? Você não tem controle do concorrente, você não tem controle da economia, você não tem controle de uma pandemia, por exemplo, né? Então, o triatlon conecta até nisso, e a gente tem que tomar decisões no triatlon que também se conecta ali com o empreendedorismo. Vai ter que se adaptar. Mas, pessoal, a gente vai precisar encerrar. Queria agradecer a vocês, a presença, a Bruna. Eu convidei ela ontem, em cima da hora. A gente está se conhecendo agora aqui, pessoalmente. Obrigado por ter vindo. E também eu liguei para ele, vai ter um podcast, é top, obrigado. Mas só posso amanhã que eu viajo. Ele foi hoje em cima da hora por causa do Pipo, era o único dia que ele podia, né? E o Primo também, obrigado, filho. Imagina, tamo junto. Por estar aqui. E para a gente encerrar, eu queria que você passasse uma mensagem para quem está começando. Né? Então, tem muita gente que tem vontade, mas não tem coragem de começar, né? Aquele famoso, o cara que eu pergunto, fala, não tenho tempo, né? Então, que dica você dá para esse cara, ou que mensagem que você quer passar sobre isso para a gente encerrar o podcast hoje? Tá, eu vou segmentar um pouquinho. Quero fazer triatlon, não tenho tempo. Começa fazendo uma modalidade. Começa a correr. Vamos no mais democrático hoje, mais fácil. Começa a correr. 40 minutos, 50 minutos de corrida é um treino considerável. A bike, ela demanda mais tempo, ela demanda mais dinheiro, né? E ela demanda um pouco mais de risco. Então, é legal treinar em lugares que tenham mais gente, evitar andar sozinho. Estrada tem uma questão técnica mais delicada. Tem a questão de conhecer, saber se salvar nos momentos críticos na bike, né? Então, acho assim, começa com qualquer coisa. A determinação da prática esportiva, não importa a modalidade, ela vai trazer essa resiliência no que seja. Pode ser na academia. Você não vai mudar seu corpo se você não estiver ali 3, 4 vezes por semana de uma forma frequente. Então, se você começar esperando um resultado na semana que vem, não vai acontecer. Então, tenha calma. Se você não consegue encaixar ainda na sua vida 3 modalidades, faça uma, que a partir da hora que você começar a pegar gosto, de forma natural, você vai ver se cabe na sua vida ou não, conversando em casa, entendendo no trabalho, se aquilo cabe ou não. Você vai chegar a conversar e falar, quanto eu preciso treinar por semana para poder fazer uma prova? Falar, treinar, sei lá, 9 horas,
11 horas dividido assim, dá certo? Dá. Então dá pra fazer. Ah, não vai fazer o tempo no profissional? Claro que não. Vai fazer uma boa prova? Vai fazer. E uma coisa muito importante, que o pessoal às vezes se cobra demais. O treino perdido pelo atleta, ele é problema do treinador, não do atleta. Ele é amador. A gente conta a nossa programação com 80% feito. Eu não estou contando com 100%. Porque eu sei que existe uma festa junina, um aniversário, uma viagem. Legal. Tem família. Então, se você cumpriu 80%, cuidou um pouco da alimentação, tá bem de cabeça, esse eu acho que é o grande ponto. É chegar com a cabeça tranquila, saber tomar a decisão. Então, por isso que a prova controle é muito importante. Então, começou a treinar, vai numa prova de 5 km, faz um triatlon short, vai numa prova de ciclismo de 1 hora, 1 hora e pouco. Tudo que você fizer e se permitir errar sem cobrança, é tranquilo. Não vá fazer sua primeira prova com uma meta. A gente coloca alguns números para serem seguidos. Eu sei do que você é capaz. Mas a gente sabe que aquela primeira noite anterior não dorme, algumas pessoas têm diarreia. Ah, normal, é ansiedade, é a primeira prova. E tem umas frases que eu escutei, o Rubens Barrichello falando, perguntaram para ele a respeito do carro. Isso para mim marcou muito. Ele falou, o dia que eu sentar e der uma largada e não der frio na barriga, eu vou parar. Eu tô nisso, tô competindo desde 90 nas modalidades. O dia que for largar e não der aquele friozinho na barriga, não tem mais diarreia, durmo bem, mas se não der frio na barriga, não tem mais o bichinho não tá mais ali, né? Não é isso? Exatamente. Então acho que isso é importante. Enquanto você tiver essa ansiedade positiva, esse negócio, é um desafio, continue. E assim, ajusta que vai. Você vai ser legal, Rafa. Você é um cara que é determinado, vai passar por umas dificuldades que você nunca teve, que é interessante pra caramba. Então, assim, vai ser um desafio bom. Vai ser bom pra você também. Legal. Você já venceu o primeiro. Falta alguns. Não, cara, É o processo. É isso aí. respeita o processo no seu tempo. Acho que isso é o mais importante, é entender o que você pode fazer para chegar onde você quer. É isso. Bom, Bruna, muito obrigado. Rafa, obrigado também. Pipo, foi um prazer conhecer vocês, quem está se vendo pela primeira vez, né, Bruno? Mas eu queria lançar um desafio para a gente fazer de novo isso aqui depois com eles, Rafa, para a gente extrair um pouquinho mais de informação que a gente vai precisar, né? Combinado. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.